Gente, é o seguinte, nós hoje então continuamos a nossa EBD, nossa escola dominical na Confissão de Fé de Westminster. A gente vai começar o capítulo hoje, mas não vai terminar. O capítulo 8 hoje, mas não vai terminar. É difícil, eu peço que os irmãos tenham paciência, a cabeça está um pouco acelerada. Então, se eu embolar as palavras e vocês não entenderem, pode levantar a mão, tá bom, gente? Então é o seguinte, a gente segue Confissão de Fé, capítulo 8. Nós não veremos o capítulo 8 todo hoje, tá? A gente vai começar o capítulo 8, terminar na semana que vem, porque hoje a gente vai se concentrar na pessoa do Senhor Jesus e nas suas duas naturezas, tanto a natureza divina quanto a natureza humana. E a gente vai tentar organizar esses conceitos na nossa mente, que às vezes embola. Se a gente parar para pensar muito, a gente pode se embolar nesses conceitos teológicos. Jesus era 100% homem, era 100% Deus, mas ele podia pecar, não podia. Como é que isso acontece? Como que a gente pode entender a pessoa e a natureza do Senhor Jesus à luz da Escritura? Então, antes da gente entrar no capítulo 8, que fala da obra de Jesus como mediador da aliança, ou seja, aquele que se coloca entre Deus e o homem, eu queria fazer uma recapitulação bem rápida de tudo que a gente viu até aqui. A gente já está avançando bem, está chegando ali num terço ali da confissão, um pouquinho menos, mas a gente já viu muito conteúdo. Então, rapidamente, capítulo 1, a gente viu sobre a autoridade da Escritura. Foi o nosso ponto de partida aqui. Então, tudo aquilo que a gente pode saber de Deus e precisa saber para ter a nossa salvação, para receber a nossa salvação, para desenvolver a nossa fé, amadurecer o nosso relacionamento com Deus, se encontra na Escritura e na Escritura somente. Então, a gente só pode ir até onde a Escritura nos ensina. Algumas coisas o Senhor não explicou com exaustão, e a gente percebeu isso quando viu os atributos de Deus, mas aquilo que é suficiente para que a gente alcance a salvação pelo conhecimento da palavra, nos foi revelado, e esse é o nosso ponto de partida. Então, toda a nossa teologia, todo o nosso ensino a respeito de Deus, ele vem única e exclusivamente da palavra da Escritura. Capítulo 2, nós tratamos do ser de Deus e dos seus atributos, os atributos como conjunto de características de Deus que fazem Deus ser quem Ele é. E vimos também sobre a Trindade, as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em essência, três pessoas separadas. Capítulo 3, vimos o decreto de Deus e como Ele satisfaz a própria vontade e determina tudo aquilo que acontece para o seu propósito, para a sua própria glória, a partir dos seus decretos eternos, daquilo que Deus determina que vai acontecer no universo. A partir dos decretos, no capítulo 4, vimos o ato criacional. Então, no capítulo 4, é a execução dos decretos. É Deus sendo criador de todas as coisas e do homem a sua imagem e semelhança. No capítulo 5, a gente vê que Deus não somente decretou e criou, como Ele também providencia, ou seja, Ele governa todas as coisas já criadas para que os seus decretos de fato se cumpram na história. E aí a gente viu sobre a providência de Deus. Capítulo 6, a confissão de fé já começa a entrar na história da redenção. Então, a partir do capítulo 6, a gente vê a queda do homem, e o porquê que o homem pecou, e como que o pecado entrou no mundo, as consequências disso, e como isso trouxe a necessidade de um Redentor, de um Salvador para nós. Capítulo 7, então, já vimos como Deus inicia esse processo de redenção. Se no 6 o homem caiu e agora se fez necessário que ele seja resgatado, porque ele não é capaz de resgatar a si mesmo, no capítulo 7 a gente vê então como Deus vai realizar esse resgate, e é através de um pacto, através de uma aliança, através de um compromisso que ele faz com o homem, e desse compromisso então ele vai ser o garantidor de todos os termos para que o homem seja salvo, não mais no mérito do homem, não mais na mediação do homem, não mais um ser humano, no caso, como era em Adão, como um representante
mas o próprio Deus. Até que a gente chega no capítulo 8, que é justamente Cristo como mediador. Então, aquele pacto que se fez necessário pela queda para salvar o homem, porque o homem não conseguia salvar a si mesmo, Cristo é quem vai assumir esse papel de mediador. Então, é exatamente isso. O capítulo 8 vai se concentrar na pessoa de Cristo o mediador. E aqui tem dois grandes ensinos. Primeiro, sobre a natureza do mediador, quem é o Senhor Jesus, e a gente vai ver isso hoje, exatamente isso, Jesus como Deus e Jesus como homem, a divindade e a humanidade de Jesus, e a gente vai entender o que é isso e por que deveria ser assim. E também as ações, a obra desse mediador, o que ele representa e o que ele faz na história da redenção. Isso a gente vai deixar para a semana que vem, tá bom? Então, mais uma vez, fiquem super à vontade para perguntar, para tirar suas dúvidas. A hora é agora, hein? Então, aqui no nosso boletim, a gente imprimiu todo o capítulo 8, porque afinal de contas é uma unidade, então os irmãos depois ao longo da semana leiam ele todo, né? Mas hoje a gente vai se concentrar no parágrafo 2 e no parágrafo 7, que falam justamente das naturezas do Senhor Jesus. Então vamos lá, parágrafo 2, né? O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, a mesma substância do Pai, e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou fusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então é isso que a gente vai desembolar hoje. Como que a gente entende a pessoa do Senhor Jesus, tanto como homem, como Deus. E aí, gente, muito se fala aqui, só um parênteses, o pessoal fala, Jesus era 100% homem e era 100% Deus. Eu não gosto disso não, porque a matemática não fecha, tá? 200% fica meio esquisito. Então, a gente diz o seguinte, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Tá? Então, aquilo, os atributos que compõem, que definem o ser de Deus, todos estão na pessoa de Cristo. E os atributos que definem um ser humano, todos estão na pessoa de Cristo também. E é isso que a gente vai entender hoje. Então, primeira coisa, vamos falar sobre o mediador humano. Vamos começar com a natureza humana de Jesus. Então, Jesus não é somente um representante nosso da aliança, mas ele é aquele que aplica os méritos da graça em nós. Então, o que eu quero dizer? Adão, ele representaria a humanidade e na obediência de Adão, os seus herdeiros herdariam os méritos de Adão. Então, enquanto Adão fosse obediente, caso ele tivesse tido filhos antes da queda, eles herdariam a vida plena, a vida eterna, enquanto Adão fosse fiel, fosse obediente. No momento em que ele peca, ele toma para si a maldição, se faz maldito e logo a sua herança herda a maldição. Ok? Com Jesus é um pouco mais além, porque Jesus como mediador, ele não simplesmente transmite por herança os seus méritos, ele aplica os seus méritos, ou seja, de forma ativa, a obediência de Cristo é aplicada a nós, como se nós estivéssemos obedecendo, entenderam? Então, nesse sentido, a gente precisa identificar Jesus como um mediador humano. Por isso que o mediador da aliança tinha que ser humano, porque ele deveria obedecer como homem que é, para que essa obediência fosse aplicada de forma legítima a nós. Ok? Então,
nesse sentido, ele é completamente humano, perfeitamente humano. Ou seja, ele não assumiu uma forma humana. E isso é muito importante, essa distinção. Jesus, quando encarna, o Deus encarnado, ele não simplesmente assume uma forma humana. Ele recebe a natureza humana. Ele se torna ser humano. Justamente para que ele pudesse aplicar os méritos da sua obra a nós. Certo? Então não é simplesmente algo estético, algo por fora, uma casca. Não é como se fosse Deus entrando num vaso, num corpo humano, e aí aquele corpo passou a ser animado. Um corpo inanimado passou a ser animado porque Jesus, Deus, está ali. Não, ali ele recebeu uma natureza humana em toda a sua integralidade. Ok? Não é mera forma humana, tá bom? Vamos abrir Bíblias em Colossenses 2, versículo 9. Hoje a gente vai ver vai ter bastante referência bíblica, então fiquem aí atentos. Colossenses 2, versículo 9. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então esse texto aqui, ele vai nos ensinar exatamente isso, que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O que Paulo está falando aqui em Colossenses? Ele está falando duas coisas importantes. Primeiro, que nele habita corporalmente, ou seja, fisicamente, como um ser humano, que ele é. Então Jesus de fato é um ser humano como nós, porém sem pecado, lembrem-se disso. Quando eu falo como nós, é que ele é verdadeiramente humano. Todavia, ele nunca deixou de ser Deus, e é por isso que Paulo continua, que nele habita toda a plenitude da divindade, ou seja, o todo do ser de Deus. Não teve nenhuma parte de Deus, nenhum atributo de Deus que foi retirado ou foi omitido da pessoa de Jesus para que ele encarnasse. Tá bom? A gente vai elaborar um pouco mais isso. Mas vamos lá, por que era necessário um mediador humano? Já falei a primeira resposta, porque ele precisava ser um representante legítimo. A ofensa se deu a partir de um homem e contra toda a humanidade. Então era necessário que aquele que nos mediasse precisasse ter a mesma natureza de quem ele representa. Ok? Então, o mediador, vou repetir, precisa compartilhar da mesma natureza que ele representa. A gente vê esse princípio sutilmente no sacerdócio. A gente vai ver isso semana que vem, o sacerdócio de Cristo. Mas os sacerdotes deveriam ser alguém dentre o povo. Não podia ser alguém de fora. Tinha que ser alguém do povo. Então, alguém do povo de Deus representava o povo de Deus diante de Deus. Deveria ser a mesma coisa com o mediador da nova aliança. Era necessário que um outro homem, do mesmo jeito que Adão foi, nos representasse diante de Deus. E aí um texto que deixa isso mais claro é o 1 Coríntios 15. Aí eu peço que vocês abram 1 Coríntios 15, 21. 1 Coríntios 15, 21. 1 Coríntios 15, 21. Paulo também vai elaborar isso em Romanos 5. Mas eu acho que esse versículo de 15, 21 e 22, fica bem clara essa distinção entre Adão e Cristo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, por que o mediador então tinha que ser um homem? Justamente porque o representante precisa compartilhar da mesma natureza daqueles que ele representa. Então, fica muito bem claro que nós somos vivificados, nós somos transformados
em Cristo por causa da humanidade de Cristo que assumiu o nosso lugar. É um ser humano legítimo, completo, verdadeiro, assumindo o nosso lugar, a nossa culpa. E por isso, Deus recebeu esse sacrifício de forma satisfatória. Beleza? Segundo ponto, era necessário que Jesus fosse homem para obedecer perfeitamente. Então, o nosso representante, depois da queda, ele não deveria simplesmente morrer pelos nossos pecados, mas ele deveria também obedecer em nosso lugar. E isso é muito importante, gente, porque na obra de redenção, Jesus exerce muitas tarefas para nos resgatar. Então, quando ele morre pelos nossos pecados, ele quita a nossa dívida. Ele tira a nossa culpa, mas isso não nos dá mérito nenhum. Então é como se zerasse. Você está devendo 100 mil reais, agora você zerou a dívida, só que você está com a conta zerada, você não tem dinheiro. Então, somente a morte de Cristo pelos pecados iria nos substituir, iria aplacar a ira de Deus. Mas para herdarmos a vida eterna, deveríamos ser obedientes como Adão não foi. Porque enquanto Adão, aí voltando lá para a teologia bíblica, enquanto Adão fosse obediente a Deus e não comesse do fruto, ele teria vida, certo? Então a obediência de Adão era uma obediência contínua e ativa. A partir do momento em que Adão peca, essa desobediência nos traz maldição. Quando Cristo morre por nós, ele então aplaca a ira, ele paga o escrito de dívida. Mas para termos vida eterna e plena comunhão com Deus, era necessário que obedecêssemos. Porque o pacto das obras nunca foi desfeito, que era esse pacto com Adão, ok? Ele nunca foi desfeito, ele não foi substituído pelo pacto da graça com Jesus. Pelo contrário, Jesus é o nosso representante do pacto das obras. Então, ele vai fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer. Ele vai pagar a dívida, pagar com sua própria vida a morte herdada pela desobediência do pacto das obras, ok? Mas ele vai obedecer nos termos do pacto das obras, para que ele conquiste para nós vida eterna. E no momento em que nos ligamos a Cristo como nosso mediador, ele então se relaciona conosco através do pacto da graça. Então Cristo obedece o pacto das obras e nos representa diante de Deus pelo pacto da graça, unidos a Ele. Então a nossa vida eterna foi conquistada por Cristo na sua obediência ativa, que é justamente o sem pecado. A vida que Cristo teve como verdadeiro humano que foi e que continua sendo, foi uma vida sem pecado. E essa vida perfeita, sem pecado, é o que garantiu a nossa vida eterna. Ele transmite, ele transfere, ele comunica o seu mérito de obediência e de santidade a nós que não conseguimos obedecer os termos do pacto por nossa própria conta. Ficou claro essa parte, gente? Isso é muito importante. A obediência ativa de Cristo, então, deveria ser também realizada por um ser humano. Então, Cristo, como homem, obedeceu perfeitamente, resistiu a todas as tentações, sem pecado, sofreu tudo que nós sofremos, sem pecado. E por isso ele adquiriu para si méritos. E ele então agora, como mediador, chega na presença do Pai e diz o seguinte: esses meus méritos alcançados, conquistados na minha vida, aplica aos eleitos, como se eles tivessem obedecido. Ok? Então era necessário que o mediador fosse humano por causa disso também. Obedecer perfeitamente. Abram em Gálatas, vamos para Gálatas agora. Gálatas 4. Gálatas 4.
Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o momento em que Deus já tinha reservado para a encarnação, isso que é a plenitude do tempo aqui em Gálatas, tá? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, ou seja, humano, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, isso aqui que Paulo está falando no versículo 4 e 5, é exatamente o que eu acabei de explicar. Jesus nasceu sob a lei, ou seja, qual lei? Do pacto das obras. Então ele estava nos mesmos critérios que todo ser humano está. Só que o ser humano naturalmente é incapaz de obedecer porque herdou o pecado de Adão. Cristo nasceu da mulher, perfeitamente humano, não pecou, cumpriu todas as exigências da lei. Com que finalidade? Olha o versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, aqueles que estavam condenados sob a lei, aqueles que eram tidos por Deus como desobedientes da lei, nós. Então ele faz isso para que recebêssemos a adoção de filhos. Só pode ser filho de Deus aquele que cumpre perfeitamente a lei, mas a gente não cumpre, mas Deus cumpriu por nós, Cristo cumpriu por nós, ele é o nosso representante também nisso, e por isso ele deveria ser humano. Terceiro ponto, para que o sacrifício fosse aceitável e equivalente. Ou seja, se um homem pecou e a maldição do primeiro pacto era a morte do ser humano, então era necessário que o sacrifício substitutivo também fosse de um ser humano. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que o sangue de bodes e carneiros não tira o pecado. O que o autor de Hebreus está construído em toda a sua carta? Que Jesus é o representante perfeito da aliança, que todos aqueles símbolos do Antigo Testamento, principalmente ali do sistema sacrificial do tabernáculo, apontavam para a obra redentiva de Cristo. Então todos aqueles animais, aquelas centenas de milhares de animais que ao longo da história foram sacrificados pelo povo de Deus até a chegada do Senhor Jesus, apontavam para a vinda de Cristo. Eles em si não tinham poder para expiar os pecados do povo, porque era um sangue de um bode, era um sangue de um carneiro. Eles representavam algo, mas aquele sangue em si não era aceitável por Deus como um meio expiatório, ou seja, de retirada de pecado. Então, por exemplo, quando a gente viu há uns domingos atrás sobre em Êxodo 12, a pregação em Êxodo 12 da primeira Páscoa, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo do Senhor passasse, o destruidor, na verdade não fala anjo, fala só o destruidor, passasse e não entrasse no primogênito, na casa e matasse o primogênito. Aquele sangue em si não tinha poder nenhum, gente. Aquele sangue ali não purificava os pecados do primogênito, ele só representava que aquela casa tinha ouvido e obedecido a convocação de Deus, a convocação para a Páscoa. Percebe? Para que muitos anos depois, o próprio Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, chegasse ao mundo. Então é isso que João Batista fala quando ele vê Jesus com seus discípulos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele é verdadeiramente homem. Porque ele é humano, precisava ser humano para que houvesse então essa expiação, essa retirada de pecado do mundo. Beleza? Até aqui tranquilo? Então vamos lá. Abra então em Hebreus 2, 14. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, destes também ele igualmente participou. Então vou lendo e vou explicando. Então quem são os filhos aqui em Hebreus 2? São os eleitos de Deus, é o povo de Deus salvo.
tá? Então esses filhos, os eleitos, eles têm participação comum de carne e de sangue. Isso aí é uma expressão judaica para representar a humanidade. Então ele está dizendo o seguinte, que os eleitos de Deus, eles são seres humanos, eles são homens e eles têm a sua humanidade representada em Cristo. É esse o argumento que o autor aos Hebreus está articulando aqui. Então, destes também ele, Jesus, igualmente participou, ou seja, Jesus participou desse carne e sangue, ou seja, Jesus era verdadeiramente humano. Com que finalidade? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E aqui é muito importante que a gente entenda, o que é esse poder da morte que o diabo tem? Não é que ele é dono do inferno, que ele tem um trono do inferno, que ele manda e ele aplica o juízo sobre as pessoas, como da forma popular a gente acaba vendo a figura do diabo. Quem aplica juízo, a gente vai ver semana que vem, é o próprio Senhor Jesus. Quem é dono do inferno é o próprio Senhor Jesus, ele é dono de todas as coisas. Foi colocado sob seus pés principados e potestades, isso é uma expressão de Paulo em Efésios para demônios. Então, na realidade, como que o diabo então tem poder da morte? É porque ele é o acusador. É o que fala em Apocalipse, que em Apocalipse, quando Cristo então encarna, ele vem para destruir o acusador dos nossos irmãos. Então o diabo é aquele que está ali na presença de Deus o tempo todo, exigindo justiça de Deus. Ele está o tempo todo ali falando, olha só, fulano pecou de novo, Deus. Você não é um Deus justo? Condena ele. É isso que o diabo sempre fez, até que Cristo encarnasse. Porque agora a gente tem um mediador, como diz 1 João 2, a gente tem um advogado junto ao Pai. Então agora toda vez que o nosso acusador se levanta contra nós, para exigir justiça de Deus contra nós, Cristo se levanta e fala, opa, baixa a bola aí, que esse daqui eu represento. Eu morri por ele, eu obedeci por ele. Ele é justo no meu mérito, é isso que Cristo diz. Então é assim que Jesus venceu, destruiu o poder da morte que o diabo tinha, porque agora a gente tem um advogado, a gente tem um intercessor, a gente tem um mediador entre nós e Deus. Não há quem levante mais acusação contra nós. Essa é a segurança que a gente tem, e Jesus fez isso porque ele é homem. Vamos continuar aqui, Hebreus 2,15, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Versículo 16, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então o versículo 16 é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Por que ele não socorre anjos? Ele não veio na forma de anjos, ele veio na forma de homem, justamente para salvar a descendência de Abraão. Aqui a descendência de Abraão são os eleitos de Deus, é a igreja, a verdadeira igreja. Então, se essa igreja, se esses eleitos de Deus estavam padecendo do pecado, sendo homens porque herdaram a morte, então era necessário que o mediador fosse também homem, para que o seu sacrifício fosse aceitável e equivalente. Dúvidas até aqui, gente? Beleza, agora a gente vai falar sobre a natureza divina desse mediador. Por que então era necessário que esse mediador também fosse Deus? Somente ele ser homem não era suficiente para cumprir a obra da redenção. E é o que a gente vai ver aqui, e o último ponto vai ser a união dessas duas coisas. E aí como é que a gente junta tudo isso no ser, na pessoa de Cristo, tá? Então esses são os próximos passos aqui da nossa aula. Então vamos lá, o mediador divino. Abram por favor em 1 João, capítulo 5, versículo 20. 1 João 5, 20. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento, para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro.
em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então não tem versículo mais claro na Bíblia para a divindade de Cristo que esse. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá? Então, Jesus sempre foi Deus, a gente viu isso na nossa aula da Trindade, mas ele em momento nenhum deixou de ser Deus, abriu mão da sua divindade no momento em que ele encarnou. Pelo contrário, era necessário que o nosso mediador perfeito fosse Deus, fosse verdadeiramente Deus, assim como a gente viu todos os motivos dele ser, do porquê ele ser homem. Então vamos lá, o primeiro ponto, o mediador precisaria ter um relacionamento íntimo com o Pai, ou seja, um mediador perfeito precisa ter acesso a Deus de forma perfeita. O ser humano, mesmo Adão antes da queda, ele tinha um acesso limitado a Deus. Como assim limitado a Deus? Ele não tinha pecado? Não tinha, mas dependia de Deus ir até ele, percebe? Então era no momento em que Deus alcançava Adão, que Adão se relacionava e se comunicava com Deus. De novo, antes da queda não havia pecado que tornasse isso um abismo. Adão poderia se aproximar de Deus, se aproximar da presença de Deus sem medo, porque ele não tinha culpa, ele não tinha pecado. Entretanto, ele necessitava, ele dependia, entre aspas, da ação, da boa vontade de Deus em sua direção. Mas com Jesus não é assim. Jesus é um com o Pai. Ele tem intimidade com o Pai. Ele tem livre acesso, não porque ele é santo, ou simplesmente porque ele é santo, mas porque ele é um filho legítimo. Ele compartilha da mesma natureza divina do Pai. Olha a força do nosso mediador. Não há nada que impeça Cristo de se aproximar de Deus no momento em que Ele quiser. Então é exatamente esse relacionamento íntimo, essa conexão com o Pai, que vem da natureza divina, que nos garante que a sua obra, como intercessor e como um mediador, é eficaz, é perfeita, é contínua, é eterna. Então, é exatamente isso que Jesus ensina lá em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então, irmãos, primeiro ponto, era necessário que o nosso mediador fosse verdadeiramente Deus, para que ele pudesse compartilhar de um relacionamento único, com acesso exclusivo, íntimo com o Pai. Segundo ponto, comunicar vida aos eleitos. Então, foi o que eu falei no início, Adão, ele não comunicava a vida, não era algo que Adão fazia deliberadamente, se ele tivesse obedecido e tido filhos, seria natural por herança, era um dos termos da aliança. Agora, Cristo, ele não comunica a vida, ele não comunica a salvação por herança, ele comunica no poder de Deus, que ele tem, porque é uma prerrogativa divina comunicar vida. Quem dá vida às pessoas? Deus. Então o mediador, para ele pegar toda a obra dele e aplicar essa obra a nós, era necessário que ele fosse Deus. Nessa autoridade que é exclusiva de Deus, é que Jesus faz isso. Então, João 5:21, a gente abriu em 1 João, agora a gente vai para o Evangelho, João 5:21. Outro texto que também nos fala da divindade de Jesus, agora nessa capacidade dele de comunicar a vida aos eleitos. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então o que João está nos ensinando aqui? No caso aqui é o próprio Jesus. Ele está nos ensinando que Jesus compartilha da essência de Deus, ou seja, ele é Deus como o Pai, e por isso ele pode fazer a mesma obra do Pai. Então ele pode vivificar, ele pode trazer a vida
ele pode regenerar aqueles a quem ele quer. E quem são esses a quem ele quer? São os mesmos que mais para frente ele vai dizer, aqueles a quem o Pai me deu. São os eleitos, são os separados de Deus. Mas isso o próprio Jesus faz, é o Senhor Jesus quem comunica a vida. Então a comunicação de vida do Cristo para nós, para os eleitos, só é possível porque esse mediador é Deus. Então é na sua própria autoridade que ele é capaz de comunicar vida. Ok? Beleza. Outro motivo, outro ponto, era necessário que o nosso mediador fosse Deus, porque somente Deus poderia suportar a sua própria ira. E esse aqui é um ponto muito importante, que é o seguinte: quando Jesus morre na cruz, ele não recebe sobre si somente o pecado de uma pessoa. Ele recebe sobre si a ira divina de todos os eleitos. E que ira divina é essa? Que peso é esse? A gente não consegue descrever, tá, irmãos? A gente só consegue saber o que deveria ser reservado a nós e foi aplicado. Cristo na cruz, por que Cristo na cruz expia os nossos pecados? Porque é como se ele tivesse recebido todo o pecado nele. O que era esperado para nós se nós não tivéssemos a Cristo, irmãos? A morte. E que tipo de morte? Temporária? Eterna. Sofrimento eterno. Então, irmãos, isso a gente às vezes não fala e também não para muito para pensar. Mas o que Cristo sofreu na cruz? A morte e o sofrimento eterno de todos os eleitos. Como é que um ser humano poderia suportar, em alguns instantes, todo o seu sofrimento eterno? Não conseguiria. É insuportável para a natureza humana. Então, o que suporta Cristo para passar pela morte é a natureza divina. Só o próprio Deus consegue suportar o peso da sua própria mão. Então, ali na cruz, ele sofreu o nosso sofrimento eterno e de todos os eleitos, em poucos instantes. Somente Deus poderia suportar tamanho sofrimento, tamanho peso de ira, ainda que justa, mas tamanho peso. Entenderam a importância de Cristo ser Deus? E de que em nenhum momento ele se esvaziou do ser de Deus, e a gente vai falar isso daqui a pouco do se esvaziar. E por fim, comunicar o próprio Espírito à igreja. Então, como eu falei, a obra redentora de Cristo, ela tem muitos atos, ela tem muitas ações, muitas coisas são realizadas pelo Senhor Jesus. Então, Jesus, ele tira o nosso pecado, ele paga a nossa dívida, ele obedece em nosso lugar, mas ele também nos garante a perseverança até que ele nos refaça novos. Então, Cristo nos salva, ele aplica a sua obediência a nós, mas ele nos mantém unidos a Deus. Ok? Quem faz isso na Trindade? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia da nossa salvação. Porém, quem nos deu o Espírito Santo? Jesus. Então, o mediador tinha que ser Deus, porque somente Deus poderia enviar o Espírito. Por causa da economia da Trindade, da divisão de tarefas da Trindade. Nenhum outro ser humano teria autoridade sobre Deus para derramar o Espírito sobre a igreja. Então, é na autoridade de Cristo, como uma das pessoas da Trindade e do Pai, que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, é enviado à igreja, para que então a igreja seja edificada, para que então nós sejamos santificados. Antes do derramar do Espírito Santo, lá no Pentecostes, os crentes também eram santificados? Com certeza. Porém, o Espírito Santo não habitava dentro deles.
era uma santificação vinda de fora e pontual. Com o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, agora a santificação é permanente e gradual, porque o Espírito habita em nós, porque estamos unidos a Cristo. Então, essa prerrogativa de enviar o Espírito só poderia vir do próprio Deus. E Cristo envia na autoridade da sua missão. Ele envia o Espírito porque ele cumpriu a missão. Então, quem deveria cumprir a missão deveria ser plenamente Deus, verdadeiramente Deus, para que pudesse enviar o Espírito. Beleza? Dúvida, gente, sobre as duas naturezas separadas, digamos assim, que agora a gente vai juntar tudo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a confissão de fé, aí no boletim, no capítulo 2, parágrafo 2º ainda. Eu vou ler a segunda parte, aí na metade dele, depois desse monte de referência de Lucas, vou ler as duas naturezas inteiras. Todo mundo achou? Beleza. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Agora vira a folhinha, vamos para o parágrafo 7º. 7º parágrafo, penúltimo parágrafo aí do boletim. Cristo, na obra de mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, divina e humana, fazendo cada uma o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade da pessoa, o que é próprio de uma natureza é às vezes na Escritura atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Então, vou explicar essa última frase, que fica meio confuso quando a gente lê, né? Como assim, tipo, a razão da unidade, o que é próprio de uma natureza é atribuído a outra e vice-versa. Então, o que a confissão de fé está nos dizendo aqui é o seguinte, que às vezes a Bíblia vai falar sobre a divindade de Cristo como com uma expressão ou uma referência humana. Então, às vezes vai falar sobre o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem é uma expressão que é vinda lá de Daniel, mas que representa a humanidade de Cristo. Mas muitas vezes na estrutura de Filho do Homem vai falar sobre o Filho do Homem como sendo Deus. Então é isso que a confissão de fé está dizendo. Então às vezes a Bíblia, os evangelistas, o próprio Jesus vai se referir a um atributo divino de Deus, mas vai usar um nome ou uma ilustração da humanidade de Cristo. Mas você fala, ué, mas por que essa mistura? Justamente porque há uma unidade no ser de Cristo. Esse é o que a gente chama na teologia, um nome bonito, de união hipostática, que é justamente a união na mesma pessoa do Senhor Jesus, da sua natureza humana e da sua natureza divina. Então vamos entender como que isso funciona. Obviamente, gente, a gente nunca vai compreender plenamente como a natureza humana e divina de Deus, divina de Jesus, se relacionam no seu ser. A gente só vai conseguir entender até onde a Escritura nos revela. Tá? Por outro lado, e essa é a via mais fácil, a gente consegue entender como elas não se relacionam. Então, nesse ponto, é mais fácil a gente entender como a natureza divina e humana de Jesus não se relaciona entre si, do que entender exaustivamente como ela é, tá bom? Então, a gente tem 4 nãos, são as 4 negativas sobre a natureza de Cristo. Isso vem lá do Concílio de Calcedônia, século V, mas é o que a gente tem até hoje como a boa teologia, a interpretação bíblica. Então, primeiro ponto, elas não se misturam. Tá? Então, a natureza divina e humana de Jesus, elas não se misturam na encarnação e se tornam uma natureza híbrida. Aqui só um parênteses, só para reforçar isso. Cristo nem sempre teve natureza humana. Ele vai assumir a natureza humana, receber a natureza humana na encarnação, ok?
Então a gente está falando no momento da encarnação, a partir da encarnação. O que aconteceu agora? Elas se misturaram e formaram uma terceira natureza híbrida? Não. Então as naturezas, elas são próprias, elas são separadas, ok? Então você tem a natureza humana e você tem a natureza divina. Você não tem uma terceira natureza na pessoa do Senhor Jesus. Outra coisa, elas não se confundem. E o que eu quero dizer com não se confundem? É o que a gente até leu aqui no parágrafo 2º. Sem conversão, sem composição, sem confusão. O que é isso de sem confusão? É que elas não foram alteradas no momento em que elas foram unidas. Ok? Isso é muito importante, gente. Então, Jesus sempre foi Deus. Ele sempre teve, por toda a eternidade, a sua natureza divina. Mas no momento em que ele encarna e recebe e assume a natureza humana, a natureza divina não foi alterada por causa dessa união. Então a gente não tem uma divindade humanizada e nem temos uma humanidade divinizada. Entenderam? A essência do ser de Deus dentro da pessoa de Cristo permaneceu intacta, mesmo após a encarnação. E a encarnação de Cristo, a pessoa de Cristo como ser humano, a pessoa humana de Cristo, é semelhante à nossa, equivalente à nossa, mesmo unida à natureza divina. Isso é muito importante. Elas não se misturam, tá bom? E aí, não se confundem. Pergunta aí, porque se confundir a gente tenta desenrolar aqui. Vai lá. Aqui atrás. Eita, boa. Veio da internet. Essa adição da humanidade em Cristo, ela não fere a imutabilidade de Deus, mas como? Perfeito. Excelente pergunta. Aí a gente já começa. Então a pergunta é a seguinte: Deus é imutável, isso é um atributo de Deus, certo? Ele não muda. Como então Cristo, assumindo uma natureza que antes ele não tinha, ele permanece Deus imutável? Justamente por causa desse não que eu acabei de falar. Elas não se misturam. Então a natureza divina de Cristo é imutável, ela permanece a mesma. É da imutabilidade que a gente tira esse não aí. Ok? Então Cristo, como pessoa, ele é completo. Quando a gente fala de imutabilidade, é um atributo divino, não é um atributo humano. Jesus cresceu, gente? Sim ou não? Sim. Ele aprendeu a falar? Ele aprendeu a andar? Então, ele mudou. Não mudou? Como homem mudou. Porque a mutabilidade é um atributo humano, mas a imutabilidade é um atributo divino. Aí que confunde mais, a gente organiza por aí. Então, de fato, Cristo nunca mudou. É lógico que aí entra no primeiro ponto, no primeiro não, que elas não se misturam. Se eu afirmo que a natureza humana e divina se misturam e tornam uma nova natureza, aí temos um problema, porque Deus é imutável. Como que ele vai gerar uma terceira natureza? Como que Jesus vai mudar? Jesus, o mesmo, outro exemplo disso também. O corpo que Cristo tem hoje é um corpo físico, tá? Material. É o mesmo corpo no qual ele encarnou? Sim ou não? A pergunta é boa. Vou melhorar a pergunta. O corpo de Jesus mudou em algum momento? Não? Na ressurreição não mudou, não? Mudou, não mudou? Agora ele tem um corpo glorificado, perfeito, que não está mais sujeito aos mesmos limites que o nosso está. Mudou tanto que os apóstolos não reconheceram, mudou tanto que ele podia atravessar a parede, aparecer nos lugares e tal, né? Aí, antes que me perguntem, não sei se isso é por causa da natureza divina ou por causa do corpo glorificado, tá, gente? Jesus apareceu no meio do negócio. Mas mudou, o corpo de Jesus mudou na glorificação. Então, ele perdeu a imutabilidade dele? De forma alguma. Foi a natureza dele sendo glorificado. Ele assumiu todos os passos
da humanidade em termos encarnados. Não é que o corpo de Jesus anteriormente tinha pecado, mas ele tinha limitações que o corpo glorificado não vai ter, e não tem. Então, na ressurreição, ele tem esse novo corpo glorificado. Beleza? Então, gente, a gente percebe que, a gente vê então que elas não se confundem. Tranquilo? Posso seguir? Beleza, é isso mesmo, gente, é para pensar mesmo. Terceira negativa, elas não se separam. O que eu quero dizer como elas não se separam? Elas se distinguem, então a natureza divina é a natureza divina e a humana é humana, igual eu falei aqui. A mutabilidade do corpo de Cristo, por exemplo, é próprio da natureza humana, não da natureza divina. Então elas se distinguem no ser de Cristo. Entretanto, elas nunca agem separadamente. Então não existe essa coisa de aqui Jesus era só homem e aqui Jesus era só Deus. Entendeu? Aí começa a complicar. Como que acontece isso sem elas misturarem? Não sei. Tá? Não sei. O que eu sei é que elas não podem agir separadamente. Porque Deus não pode deixar de ser Deus. Então, quando a gente diz que essa natureza ela não se separa, então em todo momento Jesus permaneceu Deus, ele não pode negar a si mesmo, é um dos atributos de Deus, ele não nega a si mesmo, ele glorifica a si mesmo, então ele não pode deixar de ser quem ele é, caso contrário ele não seria Deus, entenderam? Quarto, elas não se dividem. O que eu quero dizer quando elas não se dividem? É um pouquinho diferente do se separam. Então, o se separar é mais da independência das naturezas. Tá? Então, agora Jesus é Deus, agora Jesus é homem, como se tivesse ali uma chavinha mudando. Não é. Então, isso é a separação. A divisão, eu estou querendo dizer que criou-se duas pessoas. Então, alguns teólogos, para tentar explicar a união hipostática, vai dizer o seguinte: não, na realidade, no mesmo ser de Cristo existem duas pessoas. Existe a pessoa do Senhor Jesus humana e a pessoa do Senhor Jesus divina. Não existe não. A Trindade não é formada por 4, não é formada por 3. É uma única pessoa com duas naturezas. E aí, recapitulando, duas naturezas que não se confundem, que não se misturam, não se separam e não se dividem. Ok? Perfeito, perfeito. Então ele mantém as marcas, as cicatrizes mesmo com o corpo glorificado. Então não há separação em duas pessoas diferentes. Exatamente isso. Viram, quando a gente começa a organizar os conceitos teológicos, a gente vai encontrando na Bíblia, agora é por isso que é assim. Então, a gente percebe, a gente está no caminho certo. Agora, e o que dizer de Cristo se esvaziar? Vamos abrir em Filipenses 2, foi até o texto que eu comecei o nosso momento de EBD, Filipenses 2, 5. Esse é um texto importante para a gente tratar nesse tema. Tende em vós, Filipenses 2, 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E agora, gente, aí aqui de novo, essa figura humana não é só uma forma de homem, tá? Embora aqui a linguagem pareça isso no português, é a natureza humana aqui que Paulo está querendo dizer. Mas e agora? Paulo vai dizer que ele não tomou como usurpação, ou seja, ele não considerou uma perda, um roubo, assumir a forma humana, mas esvaziou a si mesmo. E agora? Certamente não pode ser, Paulo não está falando da sua divindade, porque Jesus não pode deixar de ser Deus. Caso ele se esvaziasse da sua divindade,
então ele estaria negando a si mesmo, algo que é inconcebível no ser de Deus. Mas essa é uma linha de interpretação que vai dizer exatamente isso, que Jesus nessa terra era somente o homem, e quando ele foi ressuscitado, quando ele ressuscitou pelo Espírito de Deus, então ele recebeu de volta a sua divindade. Mas aí tudo que a gente falou sobre a necessidade de um mediador divino não ia se cumprir. Por isso que eu falei antes sobre a necessidade do mediador ser divino. Ele não suportaria a cruz, ele não venceria o pecado, a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, o que é esse se esvaziar, gente? Jesus não se esvaziou, não renunciou à sua divindade. Ele não renunciou, ele não abriu mão dos seus atributos, mas ele abriu mão da sua glória externa. Olha o texto, essa explicação está nos detalhes. Olha, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. Ou seja, antes da encarnação, ele era glorificado por todos, como Deus que ele sempre foi. No momento em que ele encarna, ele assume a forma de servo, o servo sofredor de Isaías, da profecia de Isaías. E nesse ponto, ele abriu mão da manifestação externa da sua glória. Ok? Por esse breve período, para que ele servisse como ovelha, indo ao matadouro, como alguém a serviço do próprio Deus. Então, é dessa glória que ele se esvazia, a glória que é própria do ser divino na sua revelação plena. Então, a gente vai ver isso na sua vinda. No retorno de Cristo, ele não vai voltar mais como o servo sofredor, ele vai voltar em glória, na glória que ele tinha antes do Pai. E é exatamente isso que ele faz na sua oração sacerdotal, que ele está indo junto ao Pai. Então, é nesse momento, gente, esse se esvaziar não é se esvaziar da sua divindade, mas somente da sua glória externa, daquilo que ele tinha como privilégio, o status que ele tinha como ser de Deus, como Deus plenamente revelado e glorificado na sua totalidade, ok? Mas dos atributos ele não se esvaziou. Então, a gente percebe isso. Ficou claro aqui, gente, a questão do se esvaziar? Tranquilo? Isso é importante. Beleza. Então, última pergunta, mas não menos importante para acabar a nossa aula. Jesus podia pecar, gente? Larguei assim, e agora? E aí, podia pecar ou não podia? Não podia pecar? Tá. Algumas pessoas vão defender que era possível Jesus pecar, embora ele não tenha pecado. Caso contrário, a tentação seria uma farsa. Se Jesus não poderia pecar, por que ele foi tentado no deserto? Essa é a pergunta. Então, gente, vamos lá. Ele foi tentado, mas não pecou. Mas o argumento é se era impossível, e se Satanás já sabia que ele não ia pecar, então aquilo foi o quê? Um teatro? Ele não foi tentado para pecar, ele foi tentado para o diabo tentar atrapalhar o plano ali. Ele falou assim, você joga daqui que está escrito que os anjos vão vir socorrer. Aí ele teria pecado. Muito bom, Heber. O caminho é esse mesmo, legal. Então o que o Heber falou? Que a tentação não foi exatamente para fazer com que Jesus pecasse, mas para impedir a sua obra de redenção, para ele manifestar a sua glória antes da hora. Todavia, ele foi tentado como nós, em todas as coisas, inclusive com o pecado.
senão seria desobediência. O critério da obediência é justamente porque ele obedeceu mesmo sendo tentado. Então a gente tem aí uma dificuldade nesse ponto. Então assim, primeira coisa, gente, que é importante, já vou dar a resposta, tá? Jesus não poderia pecar. Eu vou explicar o porquê. Primeira coisa, ele não pode negar sua natureza divina. Ele é inteiramente Deus, ele é integralmente Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Então, ele é impossível para Deus pecar. E aí, por isso, todas aquelas negativas que eu trabalhei antes. Porque aí as pessoas tentam sair. Não, mas ele se esvaziou da sua divindade. Aí a gente viu que Filipenses não fala isso. Não, mas a sua natureza podia pecar, a sua natureza humana podia pecar, mas a sua divina não podia. Então, não há separação entre elas. Elas não são duas naturezas com duas pessoas separadas. São duas naturezas numa mesma pessoa. Então não há essa possibilidade de, não, Jesus poderia pecar como homem, mas como Deus ele não poderia pecar. Ele não poderia pecar, ponto. Porque Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não poderia negar uma das suas naturezas. Está tudo unido na pessoa de Cristo. Segunda coisa, e esse daqui foi um outro motivo de Jesus ser Deus, que eu guardei para essa hora, tá? Vou confessar, guardei para essa hora para explicação, que é o seguinte, vamos abrir em João 3,34, João 3,34, Evangelho de João 3,34. Olha só o que João nos diz. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá Espírito por medida. O Pai ama o Filho e a todas as coisas tem confiado as suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, como homem, Jesus também recebeu o Espírito Santo. Certo? Ele recebeu o Espírito Santo. Foi na força do Espírito Santo que ele venceu o pecado. Só que Jesus não é um homem qualquer cheio do Espírito Santo. Ele é verdadeiramente Deus recebendo o Espírito Santo. Então, olha a união das naturezas. Quando um homem no caso, que é Jesus, que também é verdadeiramente Deus, ele cheio do Espírito Santo, vai desfrutar de uma ligação, de uma conexão, que nós nunca teremos, porque nós somos somente homem, e ele é uma das pessoas da Trindade. Aquela mesma intimidade que Cristo tem com o Pai, ele também tinha com o Espírito. Então, é justamente a força do Espírito Santo, que foi dada a Cristo, porque ele é verdadeiramente homem, mas foi, entre aspas, amplificada, porque ele é verdadeiramente Deus e é unido ao Espírito Santo, porque ele faz parte da Trindade, que deu poder, força a Cristo para tornar impossível que ele peque. Porque ele tem a plenitude do Espírito como ninguém nunca terá. Nesse sentido, era impossível também que Cristo pecasse. Agora, isso de alguma forma invalida a tentação de Jesus? De forma alguma, e é o que a Bíblia nos fala. Hebreus 2,18. São dois textos de Hebreus utilizados para essa parte. Hebreus 2,18. Olha só, gente. Aqui o autor de Hebreus está falando sobre a nossa resistência, o nosso socorro contra o pecado. Então, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, porque Cristo foi tentado de forma válida, de forma legítima, como um ser humano, é que ele também tem poder para socorrer a nós, que somos tentados de igual forma. Então, a tentação de Cristo foi válida, ainda que não fosse possível para Jesus pecar. E daqui a pouquinho eu vou explicar por que era válida apesar disso. Agora, avança até o capítulo 4, Hebreus 4,15.
Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. Ou seja, aquela tentação do deserto, como o Heber muito bem falou, ela estava direcionada para desviar Jesus da sua missão, desviar Jesus da cruz. Todavia, ele foi tentado em todas as coisas como nós, ou seja, a vida inteira de Jesus, ele foi tentado. Formalmente, ele foi tentado por Satanás ali no deserto. Ok? Porém, aí vejam, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, ou seja, como um homem seria tentado. Todavia, mas sem pecado. Então, ele resistiu a todas essas tentações. Tentações legítimas ao longo da vida de Jesus. Um exemplo de uma tentação dessas são os fariseus tentando provocar Jesus. E o tempo todo os evangelistas falam isso. E eles tentando arrumar uma ocasião para pegá-lo, não era assim? E Jesus respondia com plenitude, com sabedoria. Mesmo quando ele entra no templo e destrói e derruba lá as mesas dos vendedores, ele não peca em ira. E você acha que foi fácil para Jesus chegar ali no templo, fazer aquilo que ele fez, virar a mesa dos cambistas, enxotar os animais e não irar-se? Isso também era parte. Porém, isso não seria possível que ele cedesse ao pecado. Então a gente já entendeu os motivos teológicos. Mas na prática, então por que todas essas tentações foram legítimas, embora fosse impossível para Jesus pecar por causa da sua natureza e da plenitude do Espírito que ele tinha, como ninguém outro tem? Porque, irmãos, a tentação, a validade da tentação, não é provada na capacidade de alguém pecar ou não, mas na obediência a ela. Vejam, vejam o pecado de Adão. Aquilo que traria vida a Adão, não é porque ele poderia pecar, e Adão poderia de fato pecar, tanto que pecou, mas é pela sua obediência ativa. A tentação, era necessário que Jesus sofresse e fosse tentado como nós, para que ele pudesse exercer a sua obediência ativa. Então o objetivo da tentação não é provar para Deus se alguém pode pecar ou não, mas é justamente confirmar a obediência, é confirmar algo positivo e não constatar algo negativo. Então, um exemplo que eu dou, uma ilustração de novo, as ilustrações sempre são limitadas, tá, gente? Mas um tempo atrás eu tive que renovar minha carteira de motorista do Detran, tá? E aí, tem lá que fazer o exame de vista, né? Graças a Deus a minha vista é muito boa, nunca precisei usar óculos e tal. Então, assim, era impossível, fisiologicamente falando, eu ser reprovado naquele exame. Agora, imagina a moça lá com aquela maquininha, bateu o olho, e seu olho está perfeito. Não, mas também não tinha como se reprovar. É lógico que você ia ler essas letrinhas, seu olho está bom, então não foi válido esse exame. Tem lógica isso? Não, né? Porque o exame não é para me pegar no erro. Ou seja, a possibilidade, eu não preciso, vamos lá, não precisa ser possível eu falhar no exame para que ele seja válido. Ele está constatando uma realidade, que de fato a minha vista está em perfeitas condições. Não havia possibilidade fisiológica de eu reprovar naquele exame, e nem por isso invalida o exame. É a mesma coisa a tentação de Jesus. Pelo ser de Deus, por toda a sua composição como mediador perfeito, homem e divino, era impossível Cristo pecar, mas nem por isso a tentação dele é invalidada, é uma farsa. Pelo contrário, ele confirmou ser o mediador pela obediência em tudo aquilo que ele foi tentado sem pecado. E é nessa força de Deus, do Senhor Jesus, como Deus e como homem, é que a gente se assegura nele. Então tudo isso, vai lá.
pensando assim, então Jesus está querendo ensinar que se o Espírito o auxiliou, se ele me auxiliar, eu também não vou pecar? Não, eu peco, mesmo com o auxílio do Espírito. Mas isso revela a função dessa tentação, é mostrar que Jesus fez aquilo que eu não consigo fazer. Então essa frustração minha porque eu peco, ela é encerrada em Jesus. Eu posso descansar em Jesus, né? Porque de outra forma, mesmo com o Espírito, eu continuo pecando. Eu nunca vou ser digno na presença de Deus, não. Jesus é cheio de graça e ele fez esse papel. Então isso é um alívio que revela o caráter de Deus, né? Não é sobre mim, não é sobre a mim. Perfeito. E é interessante isso que você falou, Renan, porque quando a gente olha para nós, né, mesmo, o Renan acabou de comentar, mesmo com o Espírito Santo em nós, a gente ainda peca. Isso poderia gerar frustração em nós. Mas a gente precisa considerar que quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos regenera para a nova vida, nós ainda temos pecado. Nós ainda temos coisas a serem corrigidas na nossa alma, na nossa mente, no nosso ser. Jesus não, Jesus ele veio ao mundo sem pecado, ele não herdou o pecado de Adão. Por isso que ele também precisava ser gerado pelo Espírito Santo em Maria, porque por Maria ele receberia a totalidade da humanidade, mas pelo Espírito Santo ele seria formado sem a herança de Adão. Então não poderia ser um homem e uma mulher gerando uma criança, então Jesus encarnando naquela criança concebida naturalmente, porque aí ele teria pecado. Então a geração pelo Espírito Santo era para garantir isso. Então realmente Jesus vem sem pecado, mas ele já nos mostra uma coisa importante, que é o seguinte: vai chegar um momento em que nós vamos compartilhar de uma natureza humana semelhante à de Cristo. Porque hoje a gente ainda pode pecar, mas os nossos corpos glorificados, na ressurreição, vai ser impossível a gente pecar. E aí a gente vai compartilhar da mesma natureza de Cristo. E isso daí é inclusive um grande argumento para dizer que Jesus era impossível pecar e nem por isso deixou de ser válido e nem por isso ele deixou de ser humano. Por quê, irmãos? E essa daqui é o ponto mais importante desse último tópico. O pecado não é uma parte essencial do ser humano. O pecado não é um atributo do ser humano. Adão foi criado perfeitamente humano, verdadeiramente humano, sem pecado. Quando nós ressuscitarmos em glória, nós ressuscitaremos sem pecado, sem a capacidade de pecar. Ou seja, dizer que a tentação de Jesus foi uma farsa porque ele não tinha capacidade de pecar, é atribuir ao pecado uma característica essencial da humanidade, e não é. Ela é um acidente à nossa humanidade. E Jesus está aqui para refazer todas as coisas novas. Então, quando Jesus resiste ao pecado de forma perfeita, a ponto de nós afirmarmos que é impossível para ele pecar, isso também nos traz esperança de que um dia a gente vai ser assim também. De que vai chegar um dia em que nós também desfrutaremos dessa mesma natureza. E por isso a gente pode seguir em frente. E por isso a gente pode continuar. O mesmo Cristo que morreu pelos nossos pecados é aquele que suportou todas as coisas em nosso nome. Então ele entende a gente, esse é o argumento do autor aos Hebreus, ele entende a gente, e a gente pode correr para a sua direção, correr para a sua presença, justamente para que ele nos resgate, para que ele nos socorra contra o pecado. Dúvidas, irmãos? Tranquilo? Sei que vai ter que fermentar um pouco na cabeça. Tem aí o capítulo 8 todo aí no boletim, vocês de novo levem para casa, leiam, a gente vai dar sequência na semana que vem com os ofícios de Cristo, com a obra do Senhor Jesus como mediador. Sim.
É. Não foi, muito tempo, não foi. Exatamente, tem esse peso histórico, bem colocado. Foi uma das primeiras doutrinas a serem discutidas. As primeiras heresias, elas vêm justamente na área da cristologia, de quem é Jesus, e até hoje a gente derrapa nisso, em alguns conceitos, né, como a gente mencionou aqui, às vezes até mesmo nós, assim, pelo popular e tudo, Jesus se esvaziou da sua divindade, mas aí a gente não para pensar nas implicações. Como assim? O que significa? Não é bem assim. Então, para a gente manter nosso entendimento acerca de Deus, acerca de Jesus, da obra dele em nós, na nossa vida, a gente tem que ter tudo amarradinho. Então, de fato, não é trivial até a gente mexer, né? Então, hoje vocês devem ter começado, não, hoje vai ser tranquilo, Jesus é 100% Deus, 100% humano. Mas, quando a gente começa a mexer, a gente vê que realmente é profundo, né? E exige de nós aí dedicação, atenção, mas glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por essa manhã na Tua presença, no meio dos irmãos. Senhor, que bênção podermos tratar da pessoa de Cristo, do que Ele é e do que Ele é para nós, Senhor, nosso mediador perfeito. Louvado seja o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Ele também, Pai, porque Ele assumiu natureza humana por nós, para morrer em nosso favor, para obedecer em nosso lugar, para permitir que a adoção fosse aplicada a nós e para resistir tudo aquilo que nós sofremos. E por isso confiamos, Pai, que o nosso intercessor neste momento está na Tua presença diante de Ti, ouvindo a nossa oração, intercedendo por nós, nos dando força, nos socorrendo em todas as nossas tentações. E o nosso pedido é exatamente esse, Pai, que a obra de Cristo seja aplicada em nós a cada dia, que cada um de nós aqui, nas suas devidas tentações, frustrações, sofrimentos, que o Senhor Jesus venha ao nosso socorro, Pai, em nome dEle, Pai, tenha misericórdia e encha-nos do Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em Cristo plenamente, o mesmo Espírito que tem comunhão, que é Deus, que nós servimos, encha-nos do Espírito Santo, de modo que dia após dia possamos vencer ao pecado, resistir a Satanás, para a honra e glória do Teu nome, e nos dá viva esperança, Senhor, naquele dia em que nós ressuscitaremos em Cristo, receberemos corpos glorificados, perfeitos, sem pecado e sem possibilidade de pecar, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Até lá, preserva-nos, fortaleça-nos como igreja, em nome de Jesus. Amém.